Olá, a partir de agora você vai assistir ao programa da TV Câmara. Vamos começar com a palavra do presidente. Boa noite. A gente tem trabalhado com firmeza, com equilíbrio aqui na Casa Legislativa e tudo funcionando normalmente essa semana. Em relação ao nosso mandato, realizei diversas fiscalizações, fiz solicitação de tapa-buraco no loteamento Girassol, em Barracão dos Mendes, também reparo de um trecho de estrada em Santa Cruz, ponto final do ônibus, e visitei outras comunidades sempre nesse intuito, observando aí os problemas existentes e encaminhando para as secretarias. A gente também tem uma demanda da comunidade Salinas em relação a uma ponte que está em estado de conservação muito ruim, então também a gente já fez esses encaminhamentos, não foi reparado, mas a gente está reiterando aí os pedidos para que seja resolvido. Chegou a hora do quadro Fique por Dentro. Olá, este é o ABC da Câmara, o programa que vai mostrar como funciona a Câmara Municipal. Hoje vamos falar sobre o processo legislativo, que é o conjunto de regras a ser cumprido pela Câmara Municipal para a elaboração de leis e demais atos legais. Ou seja, é o caminho que as leis seguem para virar leis. Os projetos de lei são propostas para criar ou alterar outras leis, dentro do que compete à Câmara decidir, como emendas à lei orgânica, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções. Importante esclarecer que é a lei orgânica que regra o processo legislativo municipal, junto com o regimento interno e as constituições estadual e federal. A Lei Orgânica Municipal funciona como uma espécie de constituição do município, pois é o conjunto de leis que organiza os órgãos da administração pública, a relação entre o executivo e o legislativo e dispõe sobre as políticas públicas na saúde, na educação, no meio ambiente e nas demais áreas. Além disso, estabelece a esfera de atuação da Câmara e toda a regulamentação orçamentária do município. Mas como são propostas as leis? E qual o caminho que elas seguem? Primeiramente, é necessário que um projeto de lei seja apresentado à Câmara. Isso pode ser feito pelo vereador, pela mesa diretora, por comissões internas da Câmara, pelo prefeito ou ainda por iniciativa popular, desde que em grupo que represente pelo menos 5% da população ou dos bairros. Os projetos de lei têm que ser apreciados no plenário da Câmara, que é o espaço onde acontecem as sessões e são votadas pelos vereadores as propostas em tramitação. Mas antes da votação em plenário, o projeto de lei deve ser analisado pelas comissões da Câmara. Comissão é um órgão técnico composto por vereadores que estuda um tema específico e apresenta pareceres para auxiliar a decisão dos parlamentares em plenário. Vale ressaltar ainda que a Comissão de Justiça e Redação é a primeira a dar seu parecer, já que depende dela a tramitação da proposta apresentada, pois é ela que avalia se o projeto de lei é constitucional ou não. Assim, se a comissão decidir por unanimidade que é inconstitucional, o projeto é arquivado. Mas se a decisão da comissão não for unânime, o autor pode entrar com recurso e, neste caso, o parecer ao projeto de lei pode ser submetido ao plenário. Caso o recurso seja negado, o processo é arquivado. Se for acolhido, segue seu curso normal e vai para as demais comissões permanentes, onde receberá pareceres. Quando a última comissão der seu parecer, a diretoria de comissões o encaminha outra vez para a diretoria de processamento, onde ele fica aguardando para ser incluído na ordem do dia até ser discutido e votado em plenário. A apreciação em plenário é feita em 2 momentos: o primeiro e o segundo turnos de votação. Em ambos os turnos, o projeto pode ser aprovado ou rejeitado. Caso seja rejeitado no primeiro turno, o projeto é arquivado. Se for aprovado, vai ainda para a votação em segundo turno. Depois disso, o caminho depende do tipo de projeto. Se não houver alterações, os projetos de resolução, decreto legislativo e emenda à lei orgânica são promulgados pelo presidente da Câmara. Já os projetos de lei e projetos de lei complementar são enviados ao prefeito para apreciação, podendo ser sancionados ou vetados. Os projetos de lei também podem receber emendas entre o primeiro e segundo turnos.
Elas podem ser propostas pelos vereadores, já que todos eles podem participar do processo de elaboração de um projeto de lei. As comissões, o prefeito e pelo menos 5% do eleitorado municipal também têm o direito de apresentar emendas ao projeto. Se sofrer emendas, o projeto volta para as comissões, para que emitam novo parecer. Considerando o parecer das comissões, o projeto irá para apreciação e votação em segundo turno. As emendas também são votadas. Caso o projeto seja todo rejeitado, ele será arquivado. No caso de aprovação, o projeto de lei segue primeiro para a Comissão de Justiça e Redação, que irá incorporar as emendas ao projeto. Depois disso, segue para o Poder Executivo. Caso o prefeito sancione, transforma-se em lei. Todo o processo de aprovação ou rejeição do projeto de lei poderá ser consultado por qualquer cidadão no portal da Câmara, na internet. Caso o prefeito vete o projeto de lei, ou parte dele, o projeto volta para a Câmara para apreciação dos vetos. Se os vetos do Executivo forem rejeitados pela Câmara, a lei deve ser promulgada. A Prefeitura tem 48 horas para isso. Se não promulgar, tal dever cabe ao presidente da Câmara 48 horas após o prazo dado à Prefeitura. Mas a nova lei pode ter sua constitucionalidade questionada na Justiça. Hoje você conheceu um pouco mais sobre o processo legislativo da Câmara Municipal. Até o próximo ABC da Câmara. Vamos ao resumo da 70ª sessão ordinária. Durante as falas iniciais, o vereador Maicon Gonçalves usou a tribuna para falar a respeito de transparência no município. Eu venho a essa tribuna rapidamente, primeiro dividir esse momento aqui de insatisfação com o parlamento, né? Eu fiquei muito entristecido com o que vi e eu queria que o parlamento tomasse ciência de que essa casa foi desrespeitada, não só a mim como autor de uma lei, mas toda a casa foi desrespeitada. O que é uma placa, né? Uma placa é algo que a gente mostra para a população toda a verdade que está sendo tratada naquele evento, naquela obra. O nobre vereador que não está presente hoje, vereador Joelso do Pote, é engenheiro, sabe que toda a obra tem que ter uma placa informativa com os dados da obra, para que seja claro, para que todo mundo veja como que está sendo executado, para que seja transparente. E nós fizemos uma lei nessa casa com uma placa. E o que significa uma placa? Uma placa é um sinônimo de respeito, de transparência, de compromisso com o cidadão. Colocamos uma placa informativa na lei para que fosse colocado no evento. E eu tive no evento, Reforma Protestante, vou em outros eventos, então não foi só na Reforma, eu vou em todos os eventos fiscalizar quanto que está custando aquele evento. Foram 3 shows, no valor de R$1.050.000, 649,52 . Eu cheguei no evento, procurei a placa informativa que essa casa, com compromisso com a população, aprovou. Então, todos nós aqui que estamos sentados nesse parlamento, temos um compromisso com o dinheiro público. Mas o prefeito quis esconder a placa. Eu rodei o evento, tinha um totem de LED que, olha, era absurdo. Deve ser uns R$200 mil para colocar aquele totem no evento. E não tinha nada em volta do totem. O palco enorme, ao lado tinha outro painel de LED. Não tinha nada informando o que esse parlamento aprovou, o que essa casa aprovou. Quando o então prefeito era vereador, ele gritava e esbravejava aqui nessa casa que queria transparência. Agora que ele tem a caneta na mão, ele quer esconder um direito da população, quer saber quanto custou aquela festa. A população foi mais de R$1 milhão em 3 shows, vazio. Você passava ali, tinha muita pouca gente. Então, eu fiz questão de vir aqui hoje, dizer para a população que isso não é uma perseguição ao governo, muito pelo contrário. Isso é um direito seu de ver onde é que está sendo gasto o seu dinheiro. Quando você vai no Raul Sertã e falta insumo, é porque estão tirando de lá para custear uma festa. E aí, quando a gente faz uma lei, esse parlamento, essa casa, todos os vereadores dessa legislatura têm um compromisso com o cidadão, o prefeito esconde em cima de um poço
Olha, para quem está em casa vai ver, não vai conseguir ver o que está escrito aqui, né? Mas é isso que eles fizeram. E aí colocaram as informações todas embaralhadas, fonte de pagamento, fonte 170500000020. Alguém sabe que fonte é essa? Nenhum cidadão vai saber que fonte é essa. Então a gente se debruça aqui nessa casa, querendo trazer transparência, ser honesto com a população, mostrar onde está sendo empregado o dinheiro dela, e o prefeito fez isso para escrachar, para sacanear com a nossa cara. Não é só minha, não, porque a lei foi autorizada e aprovada por todos. Inclusive, ele não sancionou e ele não vetou, ficou com vergonha. E agora, mais vergonhoso ficou ainda, ter que esconder os dados da população. Uma placa, isso aqui não é placa, isso é folha A4, primeiro tem que mudar o entendimento deles. Então, eu fiquei muito entristecido quando fui lá. Eu vi pelas redes sociais algumas pessoas rindo, dizendo assim, o prefeito realmente cumpriu a lei. Olha, cada placa de nossa cidade, ela tem um símbolo de orgulho em mostrar onde é que está sendo gasto o seu dinheiro. Quando você tenta esconder, aí sim é que está o prejuízo. Até agora não publicaram nada do Natal, engraçado, né? Daqui menos de um mês, como que vai dar tempo de fazer os carros, né? Mas a gente vai estar lá cobrando também, porque é direito do cidadão saber onde é que está o dinheiro dele. E esconder uma placa é uma brincadeira. A gente vai fazer uma emenda e eu espero que esse parlamento tenha essa sensibilidade em aprovar essa emenda para que tenha mais transparência e pelo menos maior tamanho para que todo mundo possa enxergar o absurdo desse gasto. Posteriormente, o vereador Marcos Marins usou a tribuna para falar a respeito de denúncias na Secretaria de Meio Ambiente. Boa noite a todos, em especial aos vereadores Joelson do Pote, Cláudio Leandro, Maiara, porque eu me comprometi com vocês no último requerimento de informação que a gente fez sobre a Secretaria de Meio Ambiente, a trazer para vocês qual foi o retorno da Secretaria. Então, estou aqui com o retorno e acontece que parece que a Prefeitura, o prefeito Johnny Maico e a secretária Andréa Duque Estrada não respeita a Casa Legislativa, porque a resposta do requerimento veio completamente ausente de dados ou informações necessárias, conforme foi aprovado por unanimidade nessa casa. Eles mandaram algumas questões sobre a modalidade, quem deu entrada no processo, o endereço e o responsável técnico, vereadores. Eles não trouxeram nenhuma informação necessária para que a gente possa fazer a verdadeira fiscalização do caso que nos foi denunciado. São dezenas e centenas de denúncias que, assim como muitos servidores da Prefeitura de Nova Friburgo, denúncias de arquitetos, de engenheiros, de pessoas que tentam fazer a obra da sua casa ou da sua empresa e não conseguem. Denúncias de corrupção dentro da Secretaria de Meio Ambiente, de desvios, denúncias de favorecimentos de empresas específicas. E aí o requerimento não respondeu exatamente nada do que nós solicitamos, praticamente nada. O requerimento tem ausência completa das informações que a gente pediu. Como, por exemplo, vereadores, o requerimento não dá a ordem, vereador Joelson do Pote, o requerimento e a resposta da Secretaria de Meio Ambiente não nos dá quando entrou, quanto tempo levou para ser analisado o processo, qual foi a resposta desse processo, por que algumas requisições e algumas solicitações foram feitas em um mês e outras foram feitas em 2, 3 anos e outras agora há 4 anos não tiveram uma resposta. Não tem nenhum parâmetro de medição numa secretaria e quando há ausência da logística, da forma de gestão, há sobra sim da corrupção. Até então eu tinha uma suspeita de desvios, favorecimento a familiares e corrupção na Secretaria de Meio Ambiente na gestão da secretária Andréa Duque Estrada. Agora, com a resposta do meu requerimento de informação, eu tenho uma quase constatação no momento em que ela se ausenta de responder o que essa Casa Legislativa perguntou. Ela não respondeu e, por causa disso, eu encaminho a gravidade do que eu tenho em mãos para o Ministério Público mais uma vez. Eu já encaminhei sobre a gravidade do que nós temos em mãos sobre a Secretaria de Saúde. Agora eu encaminho a gravidade dessa denúncia ao Ministério Público sobre a Secretaria de Meio Ambiente. E aí, fica uma colocação aqui para a gente avaliar a gestão do prefeito Johnny Maico. Há desvios e corrupção na Secretaria de Turismo.
Ou a gente esqueceu que o policial foi na casa do secretário? Aí agora há desvios e corrupção e má gestão na Secretaria de Saúde, com o policial apreendendo, inclusive, remédios controlados na casa de nomeados do prefeito Johnny Maicon. E agora a constatação e a resposta ausente de um requerimento de informações sobre desvios de favorecimentos na Secretaria de Meio Ambiente em obras públicas no município de Nova Friburgo. E pior ainda mais, causando injustiças. Que governo injusto é esse? Que um pai de família que junta dinheiro para construir a sua própria casa, ou um pequeno comerciante, um pequeno empreendedor que juntou dinheiro por anos para fazer uma obra, o seu comércio, não consegue liberar a sua obra, mas outros conseguem fazer em 30 dias. Outros já têm obras que ainda não foram nem solicitadas, praticamente liberadas. Que absurdo é esse? Que quando uma vez a gente fica na dúvida, a gente dá a boa intenção. Agora, se repete no turismo, se repete na saúde e agora se repete no meio ambiente, talvez seja por constatação um dos governos mais corruptos da história de Nova Friburgo, além de uma péssima gestão. Então fica aqui a minha promessa. Eu prometi que voltaria para trazer a resposta do requerimento de informação. Está aqui a resposta, totalmente ausente de informações necessárias. Eu precisava ler aqui para vocês o ocorrido. Além disso, deixar claro que não tem nenhuma rastreabilidade, não tem o número completo de cada processo, a data de entrada e de saída dos processos, movimentação dos setores técnicos e a data de decisão final. Então, secretária, eu encaminho agora ao Ministério Público com todas as cópias dos autos do processo para que a senhora tente, aí, em mais uma semana, líderes de governo, demais vereadores, que ela responda verdadeiramente, porque isso é um caso nítido até de uma abertura de CPI por essa casa. É isso que eu tinha para falar para hoje. Só tenho mais 10 segundos, mas reforço a questão da ausência de apoio aos nossos mediadores nos colégios municipais de Nova Friburgo, escolas municipais. O vereador Cláudio Damião ontem promoveu essa reunião. A gente precisa ficar atento também a esse tema. O vereador Joelson do Pote abriu ordem do dia, fazendo um requerimento de informações a respeito de obra em uma ponte em Conselheiro Paulino. Esse requerimento eu faço porque eu frequento muito aquela região ali onde foi demolida aquela ponte e muitos moradores ali me perguntam como é que está o andamento, quando que começa a obra, quando que termina e eu não tenho nada para passar para os moradores dali. Então, nada melhor que um requerimento de informações, porque vou ter um documento para poder passar ali para os moradores da Rua Augusto Gomes, todo o entorno ali, para o supermercado Tchudongo, o pessoal que frequenta ali, o meu amigo Reginaldo, ali do bar do Reginaldo, ali do bar também do Nego Velho, daquela turma toda ali, que são amigos nossos há muitos anos e não tem nenhuma informação oficial para passar para esse pessoal. E o transtorno ali é muito grande, você não precisa ser morador de Conselheiro para saber o transtorno que está sendo causado ali. E é claro, isso aí não é atribuição da Secretaria de Obras, mas é a Secretaria que deve ter essas informações para me passar, eu então passar para os moradores. E outra coisa, o que está acontecendo ali, tem um morador ali que é meu amigo de muitos anos, de décadas, que é o Vanderlei, só que ali na região ninguém conhece como Vanderlei, conhece como Neneca. Neneca trabalha na construção civil, é pedreiro, uma pessoa muito querida ali na região, e ele corre o risco de perder a casa. Por causa da ponte que vai ser construída? Não, por causa da ponte que foi construída provisória. Se fosse a ponte de concreto ali que tivesse que fazer uma demolição ali, agora, por causa de uma ponte provisória, isso é que eu não entendi. Eu conversei lá muito com o Neneca, com a esposa dele, e uma coisa que eu não entendi, depois, se alguém puder me explicar também, eu não sei se é a Secretaria de Obras ou a sua Prefeitura de Conselheiro, foi feito ali foi construída uma passarela ali para pedestres. Tem um local onde vai ser reconstruída a ponte, tem um espaço e tem a passarela de pedestres. E essa ponte provisória poderia ser feita de um lado da passarela, foi feito do outro lado. Eu não entendi, sinceramente eu não entendi. Eu, com 38 anos de profissão de engenheiro civil, eu não entendi aquilo ali.
Se ela fosse construída do outro lado da passarela, não ia causar transtorno nenhum morador ali, o seu Vanderlei. Construída do outro lado da passarela, ela termina justamente em frente à casa ali do Vanderlei. Eu não entendi. Quando você, devido a uma construção, você tem que sofrer uma desapropriação, já é um trauma terrível, porque nunca você vai receber o valor que deveria ser recebido. O pessoal ali do Terra Nova, da família do seu Eitário, o seu Moton Watanabe, eles tiveram as suas terras tomadas ali, na época, para fazer o condomínio. Não sou nada absolutamente condomínio, estou falando o que que receberam de indenização, aquilo ali que não chega nem 10% do valor do imóvel, das benfeitorias e do terreno. Então, é um trauma terrível. Quando você perde uma casa, ainda mais por causa de uma ponte provisória. Eu já vou passar aqui antes de terminar uma parte para o vereador Isaac. Pode? Vereador Joelson, obrigado pela parte. Aproveitar, vereador Joelson, está trazendo esse tema, vou trazer um esclarecimento aqui que é importante para Vossa Excelência e para toda a população. Está havendo uma confusão muito grande entre dois institutos jurídicos. Uma é desapropriação e o outro é servidão administrativa. Não há nenhuma intenção do município, eu posso falar isso porque eu participei de algumas reuniões, de fazer desapropriação ali da casa da dona Lena. Ela não vai perder a casa dela, não vai sair do imóvel dela. Foi instituído pelo município, pelo prefeito, através de um decreto municipal, uma servidão administrativa provisória, enquanto durar a construção da ponte pelo INEA, vai ter a necessidade de derrubar aquele muro. Não é a casa dela. O muro fica a uma distância da casa dela de uns 5, 6 metros, mais ou menos. Vai ter que derrubar o muro. Foi instituída a servidão administrativa, que é um instituto diferente de desapropriação. Ela não vai perder o imóvel dela, não vai perder a casa, não vai perder nada. Quando terminar, vai ser reconstruído o muro. E já adiantando uma resposta para Vossa Excelência, não construiu do outro lado, onde seria o Nova Friburgo Futebol Clube, porque a margem do rio ali dá 15 metros, mais ou menos, e o tronco da árvore, né, que teria que ser utilizado para fazer a ponte provisória, teria que ter 26 metros de comprimento para dar segurança. E não encontraram essa madeira. Encontraram apenas até 22 metros, que, no caso, naquela outra margem do rio, daria para colocar as 4 madeiras de 22 metros para fazer a ponte provisória. Por isso, fez-se a opção de fazer a ponte onde foi feita pelo município. Assim, só adiantando essa resposta, mas deixando claro, dona Lena e o seu Vanderlei não vão perder a casa deles, não vão sair do imóvel deles, vão continuar morando lá. O município até ofereceu, eu conversei com o advogado da dona Lena, se queria que alugasse uma casa para eles ficarem, enquanto fizesse a obra, eles não quiseram, então, mas também não vai atrapalhar a vida deles ali. Agora, de fato, vai ter que quebrar um L de muro ali, e é só isso que vai ser quebrado, a casa vai continuar com ela, a propriedade dela, e quando terminar a obra, vai ser reconstruído, porque estão fazendo essa confusão, dizendo, vão desapropriar e tirar o pessoal da casa dela. Não, isso não vai acontecer. Ninguém vai sair da casa dela, nem o município vai desapropriar a casa dela. Então, só para deixar essa informação, que até serve de um conforto lá para eles, eles estão achando que vão perder o imóvel deles, eles não vão perder. Só assim para adiantar uma resposta, tá, vereador? E tem que ser feito esse esclarecimento, é importante para Vossa Excelência levar a população. Eu agradeço o esclarecimento de Vossa Excelência, mas eu falo não é o lado do clube, eu falo é o lado da passarela de pedestres. Não, eu estou dizendo o seguinte, não é do lado do clube. A ponte não dava, não. É só o lado da passarela de pedestre, não é do lado do clube, não, do mesmo lado onde foi construída, mas do outro lado da passarela. Não ia perder nem o muro da casa dela ali. Não, isso aí eu tenho certeza que eu tenho, porque... Não, isso aí eu tenho certeza absoluta, porque o vão, de um lado a passarela de pedestre, de outro é insignificante, não ia ter diferença nenhuma. Eu estou dizendo do lado da passarela. Passarela de pedestre, está a ponte construída ali, provisória. Do outro lado da passarela, não do lado do clube. Não. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Isso eu falo, porque isso é minha área e... 38 anos de profissão de engenheiro civil, isso aí eu tenho certeza absolutíssima que não ia ter incômodo com o morador. Mas acredito que, Vossa Excelência, a informação aqui é importante. E esse requerimento também, para passar ali para os moradores da região, é um documento oficial, né, para trazer maiores esclarecimentos aos moradores, que é o mínimo que o vereador tem que fazer, saber, buscar as informações e passar ali para os moradores. Eu peço perdão aqui o
O vereador tinha pedido uma parte, mas o tempo aqui foi curto, então eu peço a todos o voto favorável, que é a título de informação para os moradores conselheiros. Muito obrigado. Posteriormente, o vereador Maicon Gonçalves voltou à tribuna para apresentar um requerimento de informações a respeito do Fundo Municipal de Previdência. Vou ser breve, não vou me alongar muito. O requerimento, por si só, já deixa bem explicitado qual é o sentido do nosso requerimento. A gente vê que por trás desses números tem vidas, tem sonhos, tem dedicação. Um servidor público que se dedica ao município por 30, 40 anos merece, no seu momento previdenciário, o seu reconhecimento. Foi colocado de forma alarmante nas redes sociais, ganhou muita curtida, muito engajamento, um rombo na conta do município, e aí não se ateve a pensar no servidor. Então, eu não quero curtida, eu não quero alarde, não quero sair em fake news, eu quero aqui preservar você, servidor, que se dedica para o município, que dá a sua vida, que está ali na linha de frente, e quando vê o seu fundo de previdência sem o devido respeito e carinho, você começa a ficar temeroso. Então, um gestor público consciente, ele tem esse carinho, e principalmente, erros nessa área pode trazer um prejuízo e colocar o município no calque. Para quem não sabe o que é isso, o município pode deixar de receber emendas. Então, todos os parlamentares aqui que estão pensando em colocar recursos em instituições, em avançar com o seu trabalho de política pública, pode esquecer. Isso pode trazer prejuízo. Então, a minha preocupação é por todos. Eu vou ser breve, acho que já, por si só, já explanou, mas antes de descer da tribuna, eu gostaria de responder o nosso amigo, nobre vereador Isaac Demani. Isaac, tenho o maior carinho pela sua liderança. Eu sei o quanto deve ser duro ser líder desse governo. O senhor deve estar passando um perrengue. Tenho um bom relacionamento com o senhor. O senhor, quando foi falar aqui sobre foi cumprido, o senhor deu até uma risadinha, o senhor vê que é engraçado realmente, mas isso é uma falha não só da minha lei de autoria, porque quando eu trago uma lei para essa casa, eu não sou o dono da razão. Aqui tem doutores de 4 mandatos, 3 mandatos, 5 mandatos. Então, se essa lei passou por essa casa e não teve o devido valor do trato fino, essa casa falhou. Essa casa falhou. Então, aqueles que deram, eu vi alguns dando risadas, achando engraçado, o prefeito cumpriu a lei, colocando uma folha A4, mas a lei foi colocada nessa casa para um debate de situação, de oposição, do puxa-saco e do não puxa-saco. Mas se você não amadureceu essa lei, você também falhou. Então não vem zombar dizendo que essa lei saiu daqui com falha. Foi falha do parlamento com a população, com direito de transparência. Então dizer que a lei nasceu falha, olha, eu não sou o dono do saber. Só teve um homem que pisou nessa terra e foi o dono do saber. Que é usado muito discurso aqui nessa casa. Agora virou moda, pegar versículo da Bíblia e ficar citando aqui no momento do discurso. Mas na hora de tratar uma lei com devido valor, com devido rigor, para levar transparência para a população, falhamos. Falhamos em conjunto. Fomos achincalhados em conjunto. Não foi a lei do vereador Maicon Gonçalves que teve falha. Foi a lei do parlamento, que foi zombada pelo prefeito. Prefeito esse que fica mandando WhatsApp tentando manipular alguns vereadores. Olha, se eu não o fizer, se eu votar contrário ou favorável, eu posso ter alguns prejuízos. Então, eu fico muito triste quando tem esse tipo de embate. Vereador, tenho respeito pela sua liderança nessa casa, tenho respeito por todos os parlamentares que estão aqui. Existem temas nessa casa que são espinhosos, e às vezes alguns podem ficar chateados, magoados, mas que tenham maturidade, que agora a nossa emenda, e aí é um desafio dessa casa, já estou protocolando amanhã uma emenda para estruturar essa lei, e eu quero que essa casa faça uma lei que seja exemplo a nível Brasil. Eu espero que isso possa acontecer. Com relação ao requerimento, quero clamar pela votação de todos. Não é o vereador Maicon Gonçalves que está pedindo a aprovação desse requerimento. É o servidor público lá na ponta, que está se dedicando 30, 40 anos e quando parar de trabalhar, quer o seu direito previdenciário
garantido. Espero que todos possam ter essa sensibilidade e aprovar esse requerimento e que chegue um requerimento de forma simples, direta, objetiva. Muito obrigado, senhor presidente. Por fim, os vereadores Jânio de Carvalho e Maicon Gonçalves apresentaram um projeto de indicação legislativa que institui a criação do Programa de Promoção da Saúde. Apresento hoje, com o vereador Maicon Gonçalves, a indicação legislativa que sugere ao prefeito a criação do Programa Municipal de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Atividade Física para servidores públicos municipais. Todos nós sabemos que servidores enfrentam problemas de saúde relacionados ao trabalho, estresse, problemas posturais, questões emocionais. Isso afeta tanto o bem-estar individual quanto a qualidade dos serviços prestados à população. Nossa indicação sugere a contratação de plataformas corporativas especializadas de bem-estar que ofereçam acesso a academias credenciadas na cidade, atividades físicas diversas, como musculação, pilates, natação, modalidades esportivas, acompanhamento psicológico e nutricional, aplicativos de medição de bem-estar mental, serviço de fisioterapia preventiva. A tecnologia e os modelos já existem. Não estamos inventando. Estamos adaptando soluções comprovadas à nossa realidade. O projeto é responsável por adesão facultativa, servidor decide se quer aderir, possível com a participação dos servidores nos custos, implementação gradual respeitando o orçamento municipal, resultados mensuráveis por meio de indicativos e objetivos. A matemática é simples, saúde preventiva custa menos que tratamento de doenças. Cada licença médica gera custos diretos, como salários afastados, e indiretos, a necessidade de substituições. A lógica da prevenção é conhecida na medicina e na gestão pública. Servidor mais saudável e menos estressado atende melhor a população. E é uma sequência. Cuidando do servidor, ele cuida melhor do cidadão. Não estamos pedindo gestos e gastos exorbitantes. Estamos sugerindo que o Executivo Municipal estude tecnicamente a viabilidade de uma ferramenta moderna de valorização do servidor que pode melhorar a saúde do funcionário público, reduzir custos com afastamentos, modernizar a gestão de pessoas no município, dar acesso facilitado à prática esportiva e atividade física. Esta é uma indicação baseada em bom senso administrativo. A administração pública, em diversos níveis, já adota programas similares com resultados positivos. Acreditamos que investir na saúde e bem-estar dos servidores é medida inteligente e necessária. O esporte e a atividade física fazem parte da vida saudável. Facilitar o acesso dos servidores a essas atividades é responsabilidade de uma gestão moderna. Peço o apoio dos nobres colegas para que possamos sugerir ao Executivo essa modernização na política de recursos humanos municipal. Muito obrigado. Vereador Maicon. Excelentíssimo vereador Jânio de Carvalho, muito me honra poder dividir contigo essa indicação legislativa. O senhor, quando pensou nesse modelo de indicação para o prefeito, o senhor pensou na inclusão, você pensou na humanidade, em trabalhar a parte física e mental do servidor público que está ali na ponta. Criar esse mecanismo de atividade física, de poder proporcionar isso a todos os servidores, é um gesto de carinho com o município. O senhor, como um belo parlamentar de vários mandatos, sabe muito bem a dificuldade que eles têm, às vezes, de poder pagar uma academia, de pagar um clube, e poder criar esse mecanismo de facilidade e ajudar o servidor a encontrar uma atividade que deixa ele mais vigoroso na sua atividade no final, isso é um gesto de amor. Pensar em investir na saúde do servidor com atividade física é diminuir a falta. Toda vez que um funcionário falta por algum motivo de doença, ele gera um prejuízo muito maior aos cofres públicos. Então, parabéns pela proposição, me sinto honrado em estar dividindo essa proposição com o senhor e espero que essa casa possa estar aprovando e encaminhando ao prefeito, e o prefeito, assim,
trazer esse modelo que vai ser um exemplo para a nossa região. Vereador Maico, muito obrigado, a honra é minha, e eu peço o voto aos parlamentares. Sim, vereador Isaac Demani, que é uma parte, senhor presidente. Vereador Jânio, primeiro parabenizar Vossa Excelência pela importante proposição, pela nobreza de convidar o novo vereador Maicon Gonçalves para fazer parte, com a bandeira que ele defende também. E, assim, só trazer um esclarecimento que é importante, é uma indicação legislativa e nós temos que ter um cuidado muito grande depois. Eu sei que Vossa Excelência não falha nesse aspecto, mas eu vou aproveitar um momento para fazer essa observação. Na hora de nós divulgarmos isso para a população, temos que ter o cuidado de dizer que uma indicação legislativa é uma proposta do vereador que é encaminhado ao Executivo para análise do Executivo, para ele, então, entendendo a importância, fazendo uma análise lá de conveniência e oportunidade que é o seu poder discricionário. Ele encaminha para essa casa através de projeto de lei, para aí sim ser votada e transformada em lei. Então, assim, é um posicionamento muito bem levantado por Vossa Excelência e defendido por Vossa Excelência nessa tribuna, como exímio vereador que é, mas não vai se tornar uma lei nesse momento, é apenas a aprovação da indicação legislativa, porque senão pode causar a falsa sensação na população de que aprovada a indicação legislativa o cidadão passa a ter aquele direito imediatamente após a aprovação, o que é uma premissa falsa. Isso não vai acontecer dessa forma, mas vamos trabalhar junto ao Executivo para que analise com muito carinho a indicação de Vossas Excelências, que ela possa retornar a essa casa, para aí sim analisarmos como projeto de lei e, se votado, passar a ser lei para beneficiar toda a população. Mais uma vez, a iniciativa merece louvor, vereador. Muito obrigado, vereador Isaac. Vereador presidente Dirceu Tardem. Vereador Jânio, eu não poderia deixar de usar da palavra para parabenizar Vossa Excelência, o vereador Maicon Gonçalves também, que está assinando nesse projeto, uma ideia brilhante. Obrigado, a gente sabe quanto que os nossos servidores, muitas vezes, têm dificuldade de saúde, precisam do lazer, enfim, de cuidados médicos. Então, muito boa a sua proposição. Pode contar com o meu voto favorável. E como o vereador Isaac falou, não é uma lei, mas a gente pode, o prefeito pode torná-la realidade e é isso que a gente espera. Verdade. Muito obrigado, presidente, sempre com esse carinho. O nobre vereador Cláudio Leandro, meu amigo. Obrigado pela parte, Jânio. Parabenizar Vossa Excelência, o Maicon Gonçalves, pela essa preposição imposta aqui dentro da nossa casa. Realmente, os nossos servidores, eles precisam ter um olhar mais... A gente realmente precisa ter esse olhar e, a partir dessa indicação, que se formula realmente, são formuladas as leis através do nosso Executivo. Isaac expressou muito bem através das nossas indicações. E a maioria das nossas indicações dentro da nossa casa é realmente através do olhar que a gente tem pelos servidores, pela população friburguense, e isso daí são gerados para essas leis. Então, é uma indicação extremamente importante e a gente sonha realmente que essa indicação se torne uma lei dentro da nossa cidade e ela traga benefícios para os nossos servidores. Parabéns. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado a todos. Cristiano pediu uma parte. Sim, presidente. Também no mesmo sentido dos demais colegas, parabenizar pela iniciativa, informar que no orçamento existe uma rubrica, vereador Jânio, exatamente para capacitação profissional dos nossos servidores, e entendo que o projeto vai ao encontro do que já está ali. Cuidar de quem cuida da população nada mais é do que justificar a essência do carinho com o servidor público. Então, quando Vossas Excelências propõem, mesmo que através da emenda, demonstram a intenção e a preocupação com esse servidor, Vossas Excelências estão no caminho certo da verdadeira produção legislativa positiva que a Casa e a cidade espera. Parabéns, contem com o meu voto favorável. Vereador Cristiano Guenin, sempre sábio. Muito obrigado, vereador. Vamos ao resumo da 70ª sessão ordinária. As matérias da ordem do dia foram abertas pelo vereador Marcos Marins, que apresentou um projeto de indicação legislativa que dispõe sobre a instalação e manutenção de mecanismos sonoros nos semáforos da cidade. Hoje eu vou falar um pouco mais devagar, que eu acordei um pouco gripado, presidente, mas vamos lá. Bom, primeiro agradecer a CCJ e a equipe, porque esse é um projeto muito importante para a cidade de Nova Friburgo, porque ele tem como objetivo
facilitar o ambiente econômico da cidade. Uma das maiores dores que eu ouço dos nossos comerciantes, o dono da bomboniere, o dono da padaria, você que é microempreendedor individual, MEI, é constatar que na cidade de Nova Friburgo a gente paga o alvará todos os anos. Gente, alvará é o imposto, é a taxa que se paga quando você abre uma empresa nova. Em muitas cidades do Brasil, inclusive na cidade do Rio de Janeiro, você só paga o alvará uma vez. Na cidade de Nova Friburgo, você paga o alvará todos os anos. E além de pagar o alvará todos os anos, caso você queira modificar qualquer atividade, um KNAI, qualquer atividade que você vai executar na sua empresa, você tem que pagar o alvará novamente. Aí olha que absurdo. Você é um empreendedor, você paga aluguel, água, luz, impostos, taxas, imposto ISS, ICMS. Você paga, em alguns casos, a vigilância sanitária anualmente para fazer a vigilância. E, além disso, diferente de outros municípios, em Nova Friburgo se cobra a taxa do alvará todos os anos. Então, quando a gente fala de uma cidade que é atrativa para o empreendedorismo, uma cidade que respeita os seus comerciantes, os seus empreendedores, que são eles que geram mais de 90% dos trabalhos e empregos do Brasil. Quem tanto fala, os grandes empresários, quem gera emprego no Brasil são os pequenos empreendedores. É o dono do comércio, é quem é MEI, é o autônomo. Só que esses pequenos empreendedores em Nova Friburgo estão tendo que pagar o alvará todos os anos. Então, conversando com esses comerciantes, conversando com os empreendedores da cidade, rodando cada bairro, o pessoal falou, Marcos, por que a gente não propõe, então, um projeto para que Nova Friburgo se adeque, igual a outras cidades do Brasil, para que a gente só pague alvará quando a gente abre empresa? Porque deveria ser ilegal. Eu não estou abrindo uma nova empresa em Nova Friburgo, eu estou com a minha própria empresa. Eu estou me matando para conseguir pagar a taxa de água, estou me matando para conseguir pagar a taxa de luz. É o famoso, a gente faz o almoço, né, vende o almoço para poder pagar a janta. Então não tem como. Nós que somos gestores públicos, que cuidamos da nossa cidade, mas que queremos um ambiente favorável ao comércio, à geração de empregos, a gente continuar abusando do comércio, abusando do empreendedor e desses pequenos CNPJs que mantêm mais de 90% dos empregos formais do Brasil, cobrando anualmente uma taxa como se eles estivessem todos os anos abrindo uma nova empresa. Não é isso. Então, esse nosso projeto tem essa coerência de fomento ao empreendedorismo local, de fomento à manutenção e expansão dos empregos e da mão de obra local, e é nesse entendimento que a gente pede a aprovação dos senhores para aprovar esse projeto, lembrando sempre que isso cabe também como indicativo para que o prefeito regulamente e implemente na cidade. Agora, ainda nesse contexto, a gente tem recebido algumas questões e algumas observações desses empreendedores e também dos contadores de Nova Friburgo. Eles disseram, Marcos, além de que Nova Friburgo cobra alvará todos os anos repetidamente, a gente também está levando Nova Friburgo 3 meses para ter uma autorização, quando você abre uma empresa, para emitir uma nota fiscal. Na cidade de Cordeiro, aqui do lado, uma cidade pequena, quando você abre uma empresa, você consegue emitir nota fiscal em 2 semanas. Aí vamos comparar com uma cidade grande, então. Na cidade do Rio de Janeiro, capital, quando você abre uma empresa, no dia seguinte você já consegue emitir uma nota fiscal. Então, olha a cabeça do trabalhador brasileiro, friburguense, a cabeça do comerciante, do pequeno trabalhador, que ele fala, Marcos, a gente está pagando aluguel, a gente está pagando um monte de conta, a gente ainda tem que pagar alvará todo ano, como se eu estivesse abrindo uma nova empresa, e não é uma nova empresa, é a mesma empresa, e hoje em Nova Friburgo, quando a gente abre, a gente está levando até 6 meses para ter autorização da Secretaria do município de Fazenda para emitir uma nota fiscal. Ou seja, além de pagar os impostos e de trabalhar, eu também estou tendo que levar até 6 meses para conseguir emitir a nota fiscal. E eu tenho certeza, vereadores, que todos vocês já receberam alguma reclamação de algum comerciante de Nova Friburgo, de algum microempreendedor individual, confecção, de alguém de qualquer área comercial da cidade, que falou, a gente não consegue
emitir uma nota fiscal. A gente paga o alvará todos os anos. E mesmo tendo a boa vontade de muitos funcionários da Secretaria de Fazenda, isso está acontecendo. Então, esse nosso projeto de lei, do nosso mandato, tem como intenção que essa Casa Legislativa favoreça o ambiente econômico de Nova Friburgo, o ambiente empreendedor de Nova Friburgo, diminua os impostos como bons liberais, que eu entendo, o liberal com respeito, com controle da nossa economia. Com esse projeto, a gente consegue deixar um ambiente favorável à economia de Nova Friburgo. Então é isso. Dessa forma, a gente consegue também diminuir a burocracia em Nova Friburgo e facilitar o ambiente empreendedor para gerar mais e mais empregos na nossa cidade. Esse é um projeto muito importante que a gente se debruçou por alguns meses, conversamos com os empreendedores e comerciantes da cidade e temos 2 bons exemplos. Cidades pequenas fazem isso e capitais como a cidade do Rio de Janeiro faz isso e dessa forma atrai mais e mais empreendedores, facilita a economia dessas cidades e gera mais empregos. Então, por isso, eu peço aos senhores a aprovação do projeto. Vereador Marco Marins, de fato uma proposição a ser analisada com muito carinho, por conta dessa questão, até desse sufoco econômico que todos nós estamos passando, principalmente os nossos comerciantes, industriários. Mas só para fazer uma correção, que você falou do projeto de lei, assim, a intenção dessa correção não é, na verdade, corrigir Vossa Excelência, mas é só para não deixar uma falsa sensação à nossa população. É um projeto de indicação legislativa. Isso. Ele não tem força de lei se aprovado. É uma sugestão ao Executivo para que ele possa fazer uma análise dentro da sua conveniência e oportunidade, para que ele possa, então, encaminhar essa casa um projeto de lei. Porque, senão, depois pode dar a falsa sensação de que nós aprovamos a cobrança única do alvará, e nós não estaremos aprovando isso hoje nessa casa. Né, assim, para deixar isso bem claro à população, para depois não ter uma interpretação distorcida. Vossa Excelência aí acabou trocando, que é natural, falou esse projeto de lei, mas é um projeto de indicação legislativa, para não dar essa sensação à população depois de agora nós só vamos pagar o alvará único, e não é o que nós estamos aprovando aqui essa casa, para não deixar a falsa sensação depois de você, mas os vereadores aprovam as coisas e as coisas não acontecem. Protegendo, na verdade, o parlamento, que eu faço essa observação a Vossa Excelência, mas reconheço a importância de se levantar esse tema, vereador. Perfeito, vereador, líder de governo, e é essa a intenção mesmo. É um projeto de indicação legislativa. A gente debateu na última sessão justamente a fragilidade que essa Casa Legislativa tem em não conseguir dar efetividade total ao aprovar um projeto. Então, a gente fica, então, condicionado a aprovar projetos de indicação legislativa. E aí a gente conta com um bom senso, claro, da Secretaria de Fazenda, da Prefeitura Municipal, de entender que bons projetos devem ter celeridade em sua implementação. Então, por isso, eu conto com o apoio dos senhores para apoiar, então, esse projeto de indicação legislativa, para que o prefeito municipal estude para que Nova Friburgo tenha, então, um alvará único em nossa cidade. Não tem porquê o pequeno empreendedor, o pequeno comerciante pagar alvará todos os anos se ele não está abrindo uma nova empresa todos os anos. Vereador. E hoje, até adicionar um novo KNAI, tem que pagar o valor da taxa inteira do alvará. Então, se hoje, vamos dar um exemplo bobo, não é dessa forma que funciona o KNAI, mas um exemplo. Se hoje eu produzo leite e amanhã eu quiser produzir leite e o queijo, é uma modificação do KNAI, eu tenho que pagar um novo alvará, como se eu estivesse abrindo uma nova empresa. Não é dessa forma que a gente vai proporcionar um ambiente favorável aos nossos negócios em Nova Friburgo. Vereador. Vereador Marcos Marins, parabéns, né, pelo projeto de indicação. A gente sabe aqui, porque a casa aqui não temos como mensurar o impacto financeiro, né? Essa casa já era para vários câmaras municipais de alguns, né, das grandes cidades tem, mas aqui na casa nós não temos esse corpo contábil para fazer isso aí. Mas como o vereador Isaac Demani, líder de governo, falou, é mais com relação a isso, só como indicação legislativa, mas desde já parabenizo, que é um importante projeto. Perfeito, obrigado. E aí, vereador Isaac... Max. Vereador Marcos Marins, parabéns pela iniciativa. Eu tenho um grande apreço também pelo empreendedorismo, né, que gera emprego na cidade. Com relação à alteração de contrato, de KNAI, eu apresentei uma legislação aqui que passou para 60%. Hoje você não paga o valor integral. Você paga 60% do valor do alvará. Inclusive, foi uma reivindicação da CDL. Então, a gente fez esse ajuste. Eu tenho até que olhar se essa lei foi sancionada, mas eu acredito que sim. Tá.
é importante a gente ver se está praticando dessa forma, né? Mas ótimo projeto também. E é isso, eu até me comprometo que deixar claro que isso é um indicativo de lei e a gente tem que cobrar para que o município coloque ele como projeto sério. O programa da TV Câmara vai ficando por aqui. Até a próxima semana.